A gente continua acompanhando o tremor de terra que foi sentido em diversos bairros aqui de Uberlândia. A nossa querida Carolina Barros continua no assunto porque eu falei, Carol, a gente precisa de um especialista. A gente precisa compreender, sobre esse abalo, precisamos aí compreender o porquê um terremoto que aconteceu lá no Chile causa reflexos aqui. E não só aqui, foi sentido em São Paulo, foi sentido lá também no Paraná, em Santa Catarina e em várias regiões. Carol, as informações, minha amiga. Rafa, é por isso que a gente veio falar então com o engenheiro geólogo Heitor Sayeg, isso para nos explicar por que numa distância tão longa, mais de 2.000 quilômetros do Chile, até aqui o centro de Uberlândia, e por que a gente sentiu isso, né? Então, bem-vindo, Heitor Sayeg, falando com a gente. Explica pra gente como é que isso acontece e por quê. Boa tarde. Imagina que você tem uma bacia de água e você joga uma pedrinha no centro da bacia. Você vai ver que ondas se propagam até a borda da bacia e dependendo do impacto da pedrinha, essas ondas podem ir e voltar. Na superfície da Terra, mais especificamente naquilo que a gente chama de crosta da Terra, acontece uma coisa muito similar. Um tremor de terra, um terremoto, normalmente ele é um evento pontual que ocorre dentro da crosta da Terra, abaixo da superfície, e quando ele ocorre, ele libera energia que se propaga na forma de ondas, como as ondas de uma bacia de água. Acontece que a crosta da Terra ela não é totalmente homogênea, como a gente percebe no nosso senso comum. Ela é cheia de diferenças. E as ondas que se propagam, elas vão se manifestar em determinadas distâncias que podem chegar a muitos quilômetros de distância do foco. Tudo depende da energia liberada. São Paulo e Uberlândia estão mais ou menos à mesma distância de São Pedro de Atacama. E ambos tiveram a manifestação de terremoto. Mas mesmo em Uberlândia, nós estamos aqui no Santa Mônica, vizinho de localidades que sofreram abalo sísmico. Nós não percebemos nada aqui. Isso é porque esse substrato, essa área em cima do qual a cidade de Uberlândia está assentada, esta região também é heterogênea. Em alguns pontos você tem maior facilidade para manifestar um evento de vibração, como é uma onda sísmica, e em outros menos. Quer dizer, a nossa Terra, o nosso espaço, ele é bastante heterogêneo. E essa heterogeneidade se manifesta nessas situações. As pessoas que moram em prédio, e especialmente em andares mais altos de prédio, elas estão sujeitas a uma coisa que a gente chama de efeito de pêndulo invertido. Porque a fundação do prédio recebe a vibração da onda sísmica e essa vibração se propaga pela estrutura do edifício e ela é mais perceptível à medida que eu estou nos andares mais altos. Então, o que acontece? Esses tremores, eles são parte de uma dinâmica que ocorre a nível do continente sul-americano. E são parte também integrante da dinâmica da Terra. Então, vocês já tivemos evidências no passado de situações semelhantes e vamos ter no futuro também, porque isso é simplesmente a rotina do planeta. Ele vai se transformando ao longo do tempo e, embora para nossos olhos sejam intervalos de tempo grandes, do ponto de vista do planeta é uma coisa quase que contínua. Ele vai se transformando e eventualmente libera energia e essa energia vai se propagando na forma de ondas e acessa alguns lugares em particular. Perfeito, a gente agradece, engenheiro geólogo falando com a gente, explicando que
são fenômenos que podem e vão voltar a acontecer em breve, então a gente precisa estar atento, né? Principalmente quem mora em partes altas de prédios, fazer como o pessoal lá da Rua Guatemala fez. Sentiu o tremorzinho lá? Desce, fica em segurança e chama os bombeiros. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer uma fala do Corpo de Bombeiros falando como que foi aquela situação lá daquele atendimento, viu, Rafa? Exatamente. Vamos aproveitar, inclusive, já vamos falar com o Sargento Mourão. O Sargento Mourão, juntamente com a equipe dos bombeiros, foram eles que fizeram esse primeiro atendimento a esses moradores de lá. Acompanhe. Fomos acionados para uma movimentação de terreno, uma suposta, de uma edificação, e quando chegamos no local, estavam fazendo um levantamento para ver se não era aquela edificação que estava com alguma movimentação e poderia trazer algum risco maior às pessoas que ali moravam. O COBOM, o Centro de Operações Bombeiro Militar, repassou para a gente que houve aí mais 3 chamados em Uberlândia, onde pessoas sentiram um abalo, um tremor nas edificações também. As pessoas ficaram assustadas, evadiram da edificação, aguardaram do outro lado da rua. Como é muito próximo do quartel, nós chegamos muito rápido no local, fizemos ali uma parlamentação com eles para saber realmente quem sentiu, o que eles têm para alegar para a gente, e realmente 3 andares, lá é uma edificação de 6 andares, o 3º, 4º e 5º andar, eles alegaram para a gente que realmente sentiu esse tremor. Nós fizemos ali a utilização da nossa RPA, aeronave remotamente pilotada, que todo mundo conhece como drone, para ver se a gente não encontrava nenhuma rachadura considerável na edificação. E durante essa verificação, recebemos a informação de que houve no Chile um abalo sísmico, que houve esse reflexo em São Paulo e também aqui na cidade de Uberlândia, em mais 3 locais diferentes. Foram 2 no Santa Mônica e 1 lá no bairro Tubalina. Inclusive o Sargento Mourão, ele trouxe também detalhes para a nossa equipe sobre a atitude dos moradores de evacuar o prédio. Essa atitude foram os próprios moradores, que a partir do momento que perceberam o que estava acontecendo, desceram de forma organizada até esperar a chegada dos bombeiros. Na dúvida, as pessoas agiram corretamente porque não se sabe se realmente a edificação estaria passando por um tremor, por causa da construção dela, da movimentação do terreno. Então, na dúvida, eles evadiram, ficaram em algum local seguro. Até a nossa viatura, quando a gente chegou no local, a gente parou ela bem distante da edificação, porque caso houvesse algo que não estivesse nada a ver com esse reflexo desse abalo sísmico e fosse realmente um risco para a edificação, todos estariam ali numa distância segura. A questão do risco de queda, ele vem acompanhado de alguns detalhes, principalmente se a pessoa escuta algum barulho muito alto, se ela nota que tem algumas rachaduras, principalmente nas partes onde são estruturais da edificação. Então, nesse caso, eles agiram corretamente e a precaução é o melhor remédio, Então, tem que precaver, antes, sair da edificação e ficar no local do seguro, do que deixar passar despercebido. E se for realmente uma edificação que venha aí a apresentar algum problema estrutural, não vir a cair posteriormente. Tá aí, Sargento Mourão, gentilmente, como sempre, trazendo todos os detalhes. Obrigado por ceder também algumas imagens. E você está vendo essa região onde aconteceu o terremoto, Antofagasta, no Chile. Terremoto na escala Richter de 7,3, de acordo com os sismólogos, tanto dos Estados Unidos quanto também aqui do país, aqui de São Paulo, que verificaram toda essa situação e os abalos que ocorreram a partir do momento que ocorreu esse terremoto, como nós explicamos com o especialista.